Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, lá no Novo Testamento. Marcos, capítulo de número 14. Nós vamos ler do versículo 48 ao 52. E eu coloquei o título dessa mensagem: Eu não me desprenderei do lençol. Todos acharam? Marcos capítulo 14, versículo 48 em diante diz assim: Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumpram as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia a Jesus. Então eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Assente-se, por favor. Antigamente o que valia muito era o compromisso. As pessoas lutavam pelo compromisso. As pessoas, elas calculavam a vida pelo um compromisso. Compromisso no trabalho, compromisso na carreira, compromisso no casamento, compromisso na profissão, compromisso no ministério. Mas as pessoas, elas tinham isso como objetivo de vida, não é? Você via que o menino ele se compromissava em ter uma carreira militar. Quando você estuda sobre a primeira, principalmente sobre a Primeira Guerra Mundial, que era a Guerra das Trincheiras ali, né, naquela fronteira que havia entre a Bélgica, acho que é a França e a Bélgica, né? A Guerra das Fronteiras e a Guerra das Trincheiras, aliás. Eles cavam uma valeta profunda no chão e ali ficavam cerca de 100, 150 metros. Essa guerra durou, se eu não estou enganado, 1914, não sei se é alguém aqui dessa época, 1914 a 1919. A Guerra das Trincheiras durou 6 anos. E essa guerra foi absurdamente sanguinária. E quando você estuda a respeito disso, você vai perceber que os jovens, eles queriam ir para a guerra. Honra! Eles queriam dar a vida por algo, por tudo aquilo que eles estudavam. Eles tinham uma energia disposta a ter compromisso, disposta a casar, disposta a uma profissão. Quando você estuda um pouco de história sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aliás, tem um filme muito bom que eu aconselho você a assistir. O primeiro filme é 1917, tá? E o segundo filme é também baseado em fatos reais, Nada de Novo no Fronte, que é a continuação desse filme, mas mostra o lado alemão da guerra. Desastroso, muito triste, mas são filmes muito bons, recentes. Eu digo essas coisas para vocês, para você perceber o inverso em que nós estamos vivendo hoje em dia, onde ninguém quer compromisso. Ninguém quer compromisso com os estudos, ninguém quer compromisso. Quando eu falo ninguém, desculpe, é uma força de expressão, mas eu tenho falado numa tendência forte. Muitos não querem uma tendência de compromisso ministerial. Eu quero simplesmente escutar uma mensagem, pegar isso para que a minha vida melhore, e se resume tudo nisso. Não quero um compromisso no casamento. Vamos fazer o seguinte: vamos namorando, ficando, e como diz o jogador de futebol, eu fui indo, fui fundo, e daqui a pouco está lá, dá dó de separar, a casa está no nome dela. Não tem compromisso. Não tem compromisso financeiro. Antigamente se falava do fio do bigode, o compromisso
do fio do bigode, sobre pagar uma conta. Hoje, meu irmão, deixa lá 5 anos caduca. Olha aí. Hoje em dia, há muito receio em assumir compromisso. Por quê? Porque qualquer compromisso, ele vai chegar no ponto que vai encurralar você em uma decisão, em um esforço, em abnegação de algo. Toda vez que alguém vai comprar um carro, principalmente usado, e vem perguntar para mim: ô pastor, estou pensando em pegar tal carro. Eu falei: qual que é a peça mais cara desse carro? O que é mais caro nesse carro para fazer? Não, mas é o câmbio, mas o cara acabou de fazer o câmbio, coisa e tal, desse jeito. Eu falei: olha rapaz, se prepare então, porque carro velho é uma surpresa. Então se prepara. Você tem porte para isso? Por quê? Compromisso. Você vai ter que. Qual que é? Você quer casar com essa moça, com esse rapaz? Qual que é a situação mais que você acha aí? Pode chegar no momento que você tenha que vencer aquilo apenas com a humildade, que você tenha que resistir os momentos difíceis para que você possa desfrutar. Então hoje há sim uma infantilização na vida que dificulta tudo. Em Jesus ele multiplicou pães, peixes. Jesus fez milagre de todo qualquer jeito, ressuscitando mortos, curando pessoas, mudando o rumo de pessoas. Mas de repente Jesus começa um discurso pesado antes da crucificação, e ele começa a falar: você quer me seguir? Negue a si mesmo, tome a sua cruz. Vocês acham que eu vim trazer o quê? Paz? Eu vim trazer espada. Por essa opinião, muita sogra se levantará contra a nora, muito pai contra o filho contra o pai. Então ele começa a fazer um discurso contrário à expectativa daquelas multidões que achavam que era só benefício, infantilizados no ministério. E aí a Bíblia diz que sobram quantos ali? Daquelas multidões todas, aqueles milhares e mais milhares de pessoas? 12. Aí Jesus olha para eles ainda e fala: e vocês, por que estão aqui ainda? Pedro fala o quê? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida? O compromisso daqueles 12, e não todos ainda, porque quando chegou o dia da hostilidade, algumas verdades se manifestam. O momento aqui, no texto em que eu li, de Marcos 14, onde o próprio Marcos escreve um testemunho pessoal. Na Bíblia Plenitude, algumas Bíblias que eu estudei, esse jovenzinho aqui, ele é Marcos. Marcos, que se tornou depois ouvinte e discípulo das falas e do testemunho do apóstolo Pedro. O momento aqui era de profunda hostilidade. A carreira ministerial de Jesus estava tendo o seu cumprimento. E quando você lê Isaías 53, que fala, é uma profecia 700 anos antes da crucificação, fala no versículo 2 de Isaías 53, não havia beleza nenhuma nele para que o desejássemos. Por quê? Um homem que falou sobre reino, um homem que mostrou tanto poder, parou tempestades, ressuscitou mortos, agora ensanguentado em uma cruz, recebendo chacotas. Qual seria o desejo de pessoas em segui-lo? O momento era de extrema hostilidade, cruel hostilidade no ministério de Jesus. Algumas coisas são sinalizadas aqui. Uma pessoa muito próxima a Jesus, a quem Jesus tratou, a quem Jesus amou como amigo, revela um sentimento ruim. Enquanto Jesus falava sobre reino, enquanto Jesus falava sobre vitória, enquanto Jesus, ele ministrava curas e tantas coisas, era isso aí: vou te seguir. Quando Jesus disse o meu reino, ele não é deste mundo. Quando Jesus veio montado no jumentinho, quando Jesus disse que é necessário que ele seja crucificado e coisa e tal, aí Judas começou a ter posturas egoístas e pessoais. Alguém que metia a mão no prato com ele, alguém que foi tesoureiro,
que tacava a mão no dinheiro, alguém que metia a mão no prato com ele na hora da refeição. Olha o nível de intimidade. Aquele que Jesus revelou o seu poder, revelou o seu amor prático de Deus Pai. Esse homem manifesta o seu intento, negociando a sua fé, negociando o seu chamado, negociando o destino da sua eternidade, negociando informações sobre Jesus. E nessa negociação ele recebe 30 moedas de prata. Logo depois desses bastidores da negociação, o que fora combinado era que esse homem deveria sinalizar com um beijo quem era Jesus. E Judas vai de encontro a Jesus e lhe dá um beijo, tipificando a sua falsidade na sua traição. E quando isso acontece, se desencadeiam movimentos bruscos, movimentos ríspidos no Getsêmani, porque eles desejam capturar Jesus como se ele fosse um malfeitor. E o processo da prisão de Jesus vem com uma pressão emocional terrível, uma pressão psicológica, sangue nos olhos, de homens fortemente armados. Quando Jesus observa aquilo, ele deixa ecoar a cegueira deles pela lógica. Ele diz: todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando vocês. Os próprios soldados, os que estavam lá, ensinando com a palavra de Deus, com as escrituras, e vocês sabiam disso. Agora vocês vêm contra mim com espadas, com paus, com pedras. Mas é isso, eu quero que vocês entendam, é para que se cumpram as escrituras. Assim como ele havia dito para Pilatos: não são vocês que tiram a minha vida, sou eu que entrego a minha vida, porque eu tenho poder para entregar, e eu tenho poder para devolver a minha vida. O maior ato de amor é um ato voluntário, é um compromisso, e isso é voluntário, e isso é consciente. Primeiro ponto que eu quero destacar para vocês: você quer que as escrituras se cumpram na sua vida? Aguente a pressão, aguente a pressão, e não há como romantizar isso. O mal, ele não tem dignidade, ele não está nem aí se é uma criança, ele não está nem aí se você é fiel ou não, como Jó buscou essa fidelidade, ele não está nem aí. O mal não tem dignidade. A ideia que tenho aqui é que essa pressão, eles esperavam que iria finalizar a vida de Jesus, eles esperavam que iriam sentenciar o ministério de Jesus, queriam dar um final em Jesus, que na verdade mudou o curso da história, impactou triunfalmente a história através daquele momento que era um marasmo, onde 400 anos Deus não se manifestava na terra, e eles foram chocados, rachados, impactados com tudo que começou a acontecer. Para alguns aquilo foi demais, mas eu quero que percebamos que a alma de Jesus estava serena, tranquila, descansada, porque na vida nada acontece por acaso. Não existe coincidência, eu costumo dizer que existe Jesuincidência, e o cristão sabe disso. Seja o transformar do vinho, seja o beber o vinagre, tudo está na programática divina. Eu quero te lembrar que os opressores, eles estão aí, eles estão na mídia, eles estão nas leis, nas escolas politizadas, nos relativismos, eles estão nas teorias de evolução, nas tentativas de aprovações de leis que tentam institucionalizar o pecado, estão disfarçadas de leis protetoras. As pressões se manifestam de todos os lados, tentam encurralar o nosso compromisso, tentam intimidar a nossa capacidade, tentam nos fazer olhar para nós mesmos e dizer: eu não consigo. E os inimigos têm em mente que com essas armas e pressões estão sentenciando o nosso chamado. Fecharão ou enfraquecerão as nossas igrejas, contaminarão as nossas famílias,
mas venha o barulho que vier, eu quero bradar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que quanto maior a pressão, maior o milagre. Nossa alma ficará serena e tranquila, porque ninguém matará aquilo que Deus fez viver em nosso chamado, na nossa missão, na nossa alma, nas verdades que nós não podemos fugir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E isso tem que ser uma verdade bem resolvida dentro da gente. Porque se essa não for uma verdade bem resolvida na nossa alma, tudo vai ser motivo para fugirmos. Tudo será motivos para infantilizarmos a nossa fé e fugirmos do chamado, do compromisso, do dia do nosso batismo, em que morremos para o mundo e nascemos para as verdades divinas. Do juramento nosso no Instituto Teológico, quando se levanta a mão e quando se fala sobre não fugir do ministério. A Bíblia deixa claro que Jesus manifesta serenidade. E eu quero lembrá-lo que nessa agenda divina em nossas vidas, não só se manifesta bodas de Caná na Galileia, não só se manifesta a multiplicação de pães e peixes, ou jantares maravilhosos na casa de Zaqueus. Ela não trará apenas milagres excepcionais ou montes da transfiguração com experiências incríveis, mas nessa agenda divina os nossos pés também poderão pisar nas vias dolorosas, nos barcos com tempestades ao redor, as vias da hostilidade, tudo porque a luz de Cristo que habita em nós fere as trevas deste mundo. Eu vou repetir. Tudo porque a luz de Cristo que habita em nós fere as trevas deste mundo. Tudo porque a luz de Cristo que habita em nós fere as trevas deste mundo. Mas nada que acontecerá será descuido de Deus. Nada que acontecerá será ausência do zelo de Deus. E a hora que as trevas acharem que avançaram contra a sua vida, será o momento da ressurreição, será o momento da manifestação do zelo de Deus. Foram nos momentos de maior pressão que os que se apegaram em Deus vivenciaram os verdadeiros milagres. Quanto maior a pressão, maior o milagre. Há um livro do Otmani, um livreto, que mudou a minha vida nesse conceito, e ele fala sobre um trem a vapor, e ele diz que o mesmo vapor que está naquele cubo de ferro, aquele pequeno cubo de ferro, que ali rola uma pressão do vapor, mas que sai por uma pequena válvula do tamanho de um dedo. Aquela pressão organizada da forma correta, ela pode carregar toneladas e mais toneladas, que são aqueles vagões. Mas existe a pressão que ela pode ser desperdiçada, como a pressão de uma chaleira, por exemplo, onde pessoas sofrem e elas se apoiam apenas em medicamentos, sofrem e descarregam em drogas, sofrem e descarregam em um monte de outras coisas, apenas em lazer, por exemplo. Mas na forma correta, essas pressões irão gerar milagres incríveis. Olha o livro de Atos dos Apóstolos, a pressão, a perseguição que sofriam, mas olha em compensação a quantidade de milagres que eles vivenciaram. A sua caminhada ainda é muito longa, meu irmão. Amém? Todo mundo quer morrer cedo? Sua caminhada é muito longa ainda, meu irmão. Eu dei mais uma chance e uma pessoa falou glória a Deus. Mas o texto que nós lemos diz que um rapazinho que está apenas em volta a um lençol. Imagina aqueles meninos assim, tanto sanguíneo, acordam tarde, aqueles que a mãe tem que ficar falando, já escovou o dente, já penteou o cabelo, vai lavar essa cara.
Aleluia. Antigamente que dizia assim, lava só os pés para dormir e quando acorda lava os olhos. Era só assim, lava os olhos para tirar a remela e quando vai dormir lava os pés apenas. Mas um rapazinho que não é tão jovem assim, mas que de alguma forma no meio daquela hostilidade, a Bíblia diz que ele está envolto apenas com o lençol, observando. Ele está lá no Getsemane, há um grande movimento, ele foi lá observar, ele foi lá sondar tudo aquilo, ele só está envolto em um lençol, e ele está vendo ali as boas novas, ele está vendo tudo aquilo, e de repente há um momento de hostilidade terrível, há um momento complicado. Como eu disse para você no rodapé da minha Bíblia, e alguns livros teológicos que eu li, fala exatamente que é o próprio Marcos a sugestão, porque quem mais vai testemunhar isso, a não ser quem vivenciou isso? Segundo ponto que eu quero destacar, a nossa vida, ela se resume em resistência e depois avanço. Resistência e depois avanço. Quem não resiste, não passa por deserto, a ponto de vencer o deserto. Quem não resiste, nunca vê o florescer. Quem não resiste, nunca come o fruto que é a resposta de um cultivo. Quem não resiste, não desfruta. Quando eu converso com os antigos na fé, quando eu leio livros da igreja de dezenas de anos, ou talvez de centenas de anos, como por exemplo o livro dos mártires, você vê pessoas que resistiram perseguições terríveis, terríveis e terríveis. O judaísmo, achando que o cristianismo era mais uma seita para derrotar o judaísmo, então eles também perseguiam os cristãos. Quando você lê o livro dos Mártires, escrito em 1560 por John Foxe, você vai ver o relato dos mártires, começando por Jesus, o primeiro mártir, e depois desencadeando histórias e relatos incríveis. John Foxe morreu em 1580, mas ele deixou um registro maravilhoso. Quando você lê o livro Generais de Deus, você vai ler ali testemunhos maravilhosos de pessoas que tinham o evangelho verdadeiramente como ele é, uma filosofia de vida. Eu vejo que esses irmãos não abandonavam a sua fé, eles não abandonavam de forma alguma a sua carreira, de forma alguma a sua vida com Cristo, eles não abandonavam. Hoje você fica rodeando para saber, será que eu me batizo ou não? Será que eu estou pronto? Enquanto o eu se destacar na tua vida, você não é nem salvo em Cristo Jesus. Aqueles testemunhos que eu já ouvi, eu estava conversando, olha, há uns 10 anos atrás, quando a gente comprou o terreno aqui da igreja, eu estava conversando com a mãe da irmã Nilda, irmã Anilda, que é a nossa vizinha aqui, e ela já estava com 80 e tantos anos, e ela já faleceu, mas isso é 10 anos atrás, e eu não me esqueço das coisas que ela me falou, quando ela disse que eles vieram lá do Rio Grande do Sul, ela, os pais dela e tudo mais, num carro de boi. Imagina só, quase há 100 anos atrás, eles vieram pelos carreiros de estradas com carro de boi, para ver onde que eles iriam morar, e vieram parar para cá. E ela conta sobre o evangelho, sobre o que vivenciou no evangelho. Meu irmão, aqueles homens trabalhavam o dia inteiro com uma enxada, e os templos feitos em tendas, com pau a pique, assim segurando, eles chegavam, colocavam a sua enxada, depois de um dia cansado de roça, colocava a sua enxada, e ali cansado, eles iriam cultuar a Deus, cantar de verdade, vivenciar momentos de oração de verdade. Não se tinha tecnologia, não se tinha microfone, qualidade, mesa digital regulando isso, não se tinha a profundidade de uma teologia homilética, exegese, hermenêutica, não se tinha textos expositivos, textuais, temáticos, não se tinha uma organização, não era assim, era apenas o desejo, a força, a entrega do evangelho, a oração, a comunhão, era isso, meu irmão, um esforço absurdo para manter a vida, a família, a fé, pessoas cansadas,
sendo dizimistas, sendo ofertantes, trabalhando fora, trabalhando na obra de Deus, levantando, investindo o seu dinheiro, o seu tempo e a sua vida, para chegar aonde chegou hoje. A oportunidade para mim e para você. Podiam até ser um tanto ignorante numa coisa ou outra, mas não colocavam a sua fé em dúvida. Pessoas que abraçavam a sua cruz e eram fiéis na caminhada. Antigamente era assim, né? Alguns aqui do Velho Testamento vão lembrar do que eu estou falando. Aceitei Jesus, desci as águas do batismo, vendi a minha televisão. Lembra disso? Não assistiam televisão porque falavam que era a imagem da besta. É lógico que é ignorância. Depende muito do que você assiste. Depende muito do que você escuta. Depende muito. Mas podiam errar, mas pelo zelo. E na dúvida do talvez erro ou não, preferiam viver o extremo de uma coisa. Não é? O extremo. O que dificilmente deixavam coisas lhes desviarem da fé. Quando as situações espremiam, sabe o que eles diziam? Eles confessavam a sua fé. Eu não abandono Jesus por nada. Podem me abandonar, mas eu não abandono Jesus. Pequenas ou grandes adversidades. As pessoas que abandonavam a fé, eles olhavam com um olhar de desonra. Não seja fraco. Não seja fraco. Os pastores, hoje em dia pastor é palhaço. Pastor que faleceu, pastor que foi presidente nacional da Quadrangular, pastor Palharim, não é o João Ribe Palharim não, o João Ribe Palharim é sobrinho dele. Eu esqueci o nome do pastor Palharim agora. Mas enfim, se o pastor Jurandir tivesse, queria lembrar. Ele disse que pastor é palhaço. Você pode estar com a tua vida arrebentada, inclusive momentos antes de você subir ao altar, preocupado, estressado, mas você vai chegar no altar e você vai confessar o motivo da sua fé, parecendo às vezes um palhaço para alguns. Mas não é, você tem que confessar a tua fé, o que você acredita, porque você vivencia as mesmas tentações, os mesmos problemas, as mesmas limitações, os mesmos sofrimentos em qualquer pessoa, porque você é humano. E só que antes, os pastores, padres, religiosos, eles eram marrentos. Alguns aqui vão lembrar do que eu estou falando. Marrentos, não mostravam os dentes não. Eram pessoas assim, e davam chapuletada toda hora, e brigavam, e cobravam, e era assim. Hoje pastor pode ir na tua casa lavar tua roupa, que ele é ruim ainda. Ele vai te ajudar a resolver problemas que você não conseguiu resolver na tua vida por ser orgulhosa, às vezes, de uma série de situação, e quando você estiver bem, você vai esquecer tudo que foi feito e vai falar mal depois. As conversas dessas pessoas que não abandonavam a sua fé, eram conversas de pedidos de oração, eram conversas de insistência no casamento, de estímulos para você continuar orando, que Deus iria responder. Porque hoje eu estou vendo certas convicções que não são convincentes não. Intenções duvidosas, comodismo na espiritualidade, sem busca verdadeira do batismo do Espírito Santo, sem busca dos dons do Espírito Santo. Meu irmão, Satanás, ele tem operado uma demonstração ou uma desmotivação na raiz, que faz com que a pessoa se afaste de um culto cristocêntrico, a pessoa se afaste da sua missão, e qualquer coisa seja motivo para não levar a sério, e aí você fica esperando uma desculpa para você fugir do compromisso, porque já colocou no coração que quer fugir do compromisso, então você espera um momento. Eu lembro vários e vários fatores. Eu falei, é sério? Isso? Na 10ª igreja, tinha algumas. Aqui no Brasil é complicado algumas coisas, porque já começando pela escola, alguns lugares, a educação em alguns lugares já é assim: tudo que é público significa que é lugar que não tem dono, então é lugar de tacar a mão. Aí acho que lugar que se envolve bastante gente também é público, não precisa ter zelo. Aí no banheiro da 10ª igreja, alguns jovens estavam indo lá,
e para não dizer a idade, se era criança, junior, adolescente ou jovem, indo lá e aprontando com papel higiênico. Se eu não estou enganado, até roubando papel higiênico. O que foi decidido? Fazer um teste. Ficava um diácono lá na porta e qualquer pessoa que entrasse, dependente do que fizesse, se entregava um papel higiênico. E a pessoa entregava ali, na saída do banheiro. E houve algumas pessoas que saíram da igreja porque se sentiram ofendidas por isso. Que evangelho é esse de papel higiênico, para não dizer outra coisa, na vida dessas pessoas? Você está entendendo? Que evangelho é esse? Que espera o pastor falar 1 hora, mas quando ele usa uma frase que você não concorda, ou uma palavra que pareça exagerado, era a desculpa que estava esperando para não voltar para a igreja. Meu irmão. Eu contei uma vez, eu disse que, algo que eu vivenciei, eu estava tão tenso, tão TPM, que chegou um momento que eu precisava chorar e eu menstruei pelos olhos. Teve gente que saiu da igreja e disse o motivo por conta disso. Que evangelho é esse? Isso não é o evangelho que eu e você conhecemos. Eu posso ter exagerado, posso ter errado no conceito de alguns ou outro, mas por que não sai do boteco se escuta palavrão o dia inteiro? No trabalho, por que não sai? Porque só escuta besteira. O intolerante, na verdade, é o que mais erra. Nessa época não tinha microfone de qualidade, arranjos, não tinha um português correto, não é? Mas as pessoas estavam insistindo, eram desbravadores do evangelho, não é? No texto se mostra um jovem envolta em um lençol. E de repente, em todo aquele confronto, aquele momento hostil, um dos soldados que estavam ali, naquele momento de desocupação, seguram aquele rapazinho pelo lençol, e a Bíblia diz que ele só estava com aquele lençol. Ele abandona aquilo e sai correndo pelado. Terceiro ponto, e último ponto que eu quero que fique registrado nos corações. O desejo de Deus não é que você se desprenda do lençol, mas que você seja agarrado pelo poder do evangelho. O evangelho não convida principalmente a ter, mas a ser. Deixa esse evangelho de lençol, que faz você abandonar o compromisso por causa de um papel higiênico, que faz você abandonar o compromisso porque alguém te olha feio na igreja, de alguém que não te pagou, ou que pagou errado, alguém que fez alguma coisa assim, alguém que apresentou algum falso testemunho. Mostre o verdadeiro testemunho para quem mostrou. Jesus não deixou de ser Jesus porque Judas fez o que fez. A Bíblia diz, tendo-os amado, os amou até o fim. Jesus lavou os pés de Judas ainda. E se houve alguma atitude insistentemente errada, não foi de Jesus, porque se Judas não tivesse se enforcado e caído naquele precipício, as suas vísceras se esvairado, como diz a Bíblia, lá em Atos 1:18, Judas ainda teria a oportunidade de se reconciliar com Jesus, de pedir perdão, assim como Pedro teve a oportunidade e tantos outros. Mas o erro não foi de Cristo. Deixe esse evangelho fraco, de que em qualquer pressão você se desprenda, de que qualquer pressão você diz que vai sair, vai deixar, e aí a coisa mais enganosa que eu escuto, e talvez você escute também, eu estou abandonando a igreja, não estou abandonando a Cristo. Mentira do diabo. Sabe aquela falsificação que vê estar escrito uma marca famosa, tem hoje em dia bastante, vê estar escrito lá, Adidas, está escrito Adadidas, sabe isso aí? Tem 4 listas, coisas desse tipo. Em vez de estar escrito lombada, está escrito lobada. Essa é uma mentira do diabo terrível, que fala, não, estou abandonando a Cristo, estou abandonando a igreja. Meu irmão, a igreja é o corpo de Cristo. Se você não está ligado ao cabeça, você não vai entender o que o cabeça diz. Se eu cortar esse dedo meu aqui, o cabeça vai dar um comando e esse dedo não vai responder.
Eu vou para uma outra, você vai ter a mesma situação numa outra igreja, mas eu estou disposto a enfrentar. Você vai chegar lá e você vai ver que o problema não é a outra igreja, é o orgulho que está dentro de você, é a infantilidade que está dentro de você, que você sempre procura um caminho mais fácil que não tem hostilidade, mas a hostilidade, o deserto é para se revelar o que tem dentro do nosso coração. Deus está nos moldando, Deus está dando um motivo para confessarmos a nossa fé no momento da hostilidade. Não se desprenda do lençol. A nudez na Bíblia significa vergonha. Aconteceu isso com Pedro, quando Jesus entrou no barco, ele estava nu, ficou com vergonha e pulou na água. Adão estava nu, Deus estava ali chamando eles, ele teve vergonha, se intimidou, se escondeu atrás de um arbusto. Nudez tipifica vergonha. Esse rapaz abandonou o evangelho, foi envergonhado. Acredite mais na oração, não se desprenda das origens, não se desprenda da simplicidade da oração, de pedir um conselho, de negar essa autossuficiência. Acredite no movimento do Espírito Santo, acredite na fidelidade da salvação, não nesse monte de modismo que tem. Teve uma época, esse tipo de modismo ele passa, né? Teve uma época, isso em 2005, 2003, até 2006 mais ou menos, tinha um negócio chamado ato profético. Você acredita em ato profético, pastor? É claro que sim. Eu acredito que se você tiver uma atitude que é uma profecia da Bíblia, isso vai se cumprir na minha vida. Mas eu estou falando para você de coisas alucinadas, que não tem a ver com a Bíblia. Unção da lagartixa, que era o ato profético. Unção do leão, no meio do altar andando de quatro, fazendo miau. Unção do riso. Ato profético de mijar nos quatro cantos da cidade. Eu estou falando para vocês de verdade. De outro no helicóptero fazer isso. E achar ato profético. E a lógica do cristianismo não existe. É pecado jejuar? Não. É de Deus jejuar? Sim, mas com as verdades do evangelho. Isaías 55 vai falar sobre o evangelho, sobre o jejum verdadeiro. Aí a pessoa vai lá, jejua 3 dias, 5 dias, jejua, lá 2 dias, jejua, mas continua não perdoando, não amando o próximo, não falando com o marido, com a esposa, continua negligenciando a sua fé, continua fazendo um monte de coisa errada, mas por orgulho continua ali que eu estou jejuando. Queixo duro. Que evangelho é esse? Que estratégia humana é essa? É importante isso. O evangelho do lençol é um evangelho fraco, é um evangelho que não resolve. É o evangelho que faz com que o homem da casa ele não passe segurança para sua esposa. Qualquer casal passa aperto financeiro, qualquer família vai passar aperto financeiro, mas o homem ele tem que ser desbravador no seu ombro, em buscar a solução, em dar um jeito, em resolver. Agora tem mulher que fica louca, histérica, por quê? Porque o cara é um câmera lenta. Que evangelho é esse? E daí tem uns que espiritualizam aquilo que não é para espiritualizar. Não é só orar, é você achar um meio financeiro. Não é só fazer um propósito com Deus, é ir de fazer prova de mim. Mas a minha situação está boa. Mas nenhum homem foi feito para ficar o dia inteiro em casa. O nosso vizinho ali, o seu Antônio, ele tem, eu não sei quantos anos que ele tem, acho que todos. E ele teve um derrame de um lado ali, é um senhorzinho muito, muito querido nosso. E ele anda, e ainda é polonês, o jeito dele falar, você não entende direito o que ele fala, né? Ele anda assim, e aí ele mora 3 quilômetros dali, da chácara dele. 7.000 metros quadrados ali. Ele mora 3 quilômetros ali, e ele tem uma motinha 2 tempos, aquela tipo de barco. E ele entra naquela motinha, todo dia, 7, 8 horas da manhã, ele vai para a chacrinha dele ali, que é a entrada da nossa rua ali. 4 horas, 5 horas da tarde, ele volta para a casa dele. Eu falei, mas seu Antônio, por que o senhor, que já é aposentado ou recebe o benefício, faz isso? Porque não presta homem ficar em casa o dia inteiro.
Homem tem que trabalhar, fazer obrigação, fazer isso. Pode ter fase na vida. Sabe que isso aí? Sabedoria dos mais velhos. Tem um momento para isso. Tem um momento. Se eu não estou enganado, acho que ele tem 60 anos já, Carlos? Eu lembro quando ele não tinha 60, mas estava perto disso, né? Ele é mais novo que você? Porque andou muito tempo com o pneu murcho e estrada ruim, né? Meu Deus do céu, olha só. Eu parecia que ele tinha uns 80. Não estou brincando, eu não estou brincando, parece mesmo, por conta do que ele teve. Ele teve o derrame, debilitou, e aquela situação toda. Mas eu digo isso para você, porque ele, com tudo isso, ele faz os lances dele e tudo mais, garante sustento da casa dele, deixa organizada aquela chacrinha que é o terreno deles. Você olha, você anda lá, não tem um sapê no chão. Ele limpinha aquele lugar, 7 mil metros, ele cuida. Aí você tem um apartamento de 50 metros quadrados, 42, não arruma tomada, não lava a louça. Você é solteiro, mora sozinho, e fica um copo lá que esverdeia ao redor, tem um demônio chamado Geleia do caça-fantasma ali que sai, tá vivo. Mora sozinho e se revolta, é perigoso deixar um bilhete revoltado e fugir de casa ainda. Que evangelho é esse que faz você, mulher, em vez de falar com Deus, buscar a solução, honrar a tua família, deixa você uma mulher faladeira, rixosa, murmuradora? Vai honrar a tua família, vai ensinar os teus filhos a arrumar casa, a superar situações, estudos, a orar, a depender de Deus. Pare de deixar com que os filhos tomem as decisões da casa. É que você não conhece a minha vida. Para de ser arrogante, petulante. Você também não conhece a minha. E ninguém conhece ninguém aqui. Mas o Evangelho fala sobre a mulher rixosa. A mulher se mora debaixo de uma ponte. Enquanto você abre a tua boca desse jeito, você deixa Satanás entrar na tua vida, porque o mal não é o que entra pela boca, é o que sai. Mas eu tenho um limite, pastor. Eu tenho um limite e ninguém é de ferro. Eu não vi esse versículo na Bíblia, ninguém é de ferro. Aí eu falei, enquanto você continuar se achando injustiçada e justa, você não vai mudar. E a tua vida vai continuar esse evangelho de papel higiênico, esse lençol. Eu admiro muito esses cursos aí que tem. Mulher única, raízes, experiência do lar, desembonhamento, sei lá, mulher próspera, o que mais tem por aí? Tem um monte. Por quê? Porque isso ajuda a moldar a mente. Os filhos se tornam prósperos e abençoados quando a mulher honra seu marido. Agora eu vou fazer uma pergunta para você sobre a questão do lençol. O evangelho, ele é válido na sua vida? Talvez você está sofrendo porque você abandonou em momentos propícios na sua vida esse evangelho. Talvez você abandonou esse evangelho e hoje sofre, porque você não se deixou ser agarrado pelo verdadeiro evangelho. Talvez teu filho nunca te viu orando, só viu você xingando a tua esposa. Talvez esse evangelho, tua esposa nunca viu você tendo uma atitude profética dentro da tua casa. Talvez o teu marido nunca viu você sendo grata ou profética dentro da tua casa. O evangelho que você vive, ele é reconhecido. Então esse evangelho levará a dor embora. Se esse evangelho é reconhecido, então ele trará respostas verdadeiras da fidelidade de Deus. Esse evangelho que é as boas novas se apresentará poderosamente na tua vida, sempre. E você verá que essa prova de ser agarrado é um ato permissivo da confiança de Deus. Ore para que você permaneça fiel até o fim. Se você for dependente das tuas emoções, elas são traiçoeiras, não é? Não deixe aparecer a vergonha, não se desprenda do lençol, não abandone a Cristo, peça fidelidade. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Quando que foi semeado o joio na tua vida?
quando? Porque talvez isso enfraqueceu as tuas raízes. Olha para cá. Você tem um grande ministério na tua vida. Eu sou pastor, presidente de igreja, com projetos, sou pastor de pastores, com projetos internacionais, projetos em que alcance crianças na África, projetos que depois dessa catedral que está construída, edificada, vamos abrir projetos realmente na África para trabalhar com crianças. Mas o meu ministério, ele não é maior que o seu ministério. Eu vou repetir, o meu ministério não é maior que o seu ministério. Por quê? Todo ministério, ele é grande, porque o objetivo da minha e da tua vida, o objetivo da nossa vida, do nascimento da nossa vida, é esse ministério. Eu e você somos respostas de um clamor de alguém. Alguém está orando, e Deus nos deu provisão financeira para que eu e você fôssemos prontos. Deus nos deu saúde, juventude ou experiência para que eu e você fôssemos resposta a determinadas situações. Mas se você tiver um evangelho de lençol, você sempre vai se acovardar, sempre vai envergonhar o evangelho. Tem um livro maravilhoso do Kenneth Hagin que diz: fale com a sua montanha. Tem uma música do Kirk Franklin que diz assim: medo, estou aqui. Meu irmão, escute o que eu vou falar para você. Deus não errou quando te fez, quando Ele me fez. Você foi feito para suportar. Você foi feito para superar. Você é mais forte que doenças. Você é mais forte que limitações. Você é mais forte do que fases na sua vida. Deus tem um evangelho para você escrever através da sua vida, e muitos serão salvos lendo esse evangelho. Há um legado depois de todo esse sofrimento, essa hostilidade. Isso foi possível. Jesus deixou registrado: tenha bom ânimo, não se desprenda do lençol, não se desprenda do lençol, não se desprenda do lençol. E esse é o recado para todos aqui, todos nós, todos vocês que estão em casa assistindo, no sofá, na cama, numa penitenciária, eu não sei aonde, ou talvez daqui 20 anos, 10 anos, esse evangelho continue atualizado. Não se desprenda do lençol. Talvez você está numa cama, culpando todo mundo, depressivo, dizendo que a vida perdeu sentido, porque foram cometer injustiças contra você e tudo mais. Enquanto você não olhar para Cristo, você não terá a motivação correta para você levantar. Porque a nossa motivação, ela é eterna. Não se desprenda do lençol. O momento pode ser de hostilidade, mas não se desprenda do lençol. Esse compromisso tem que aumentar. Pare de ficar esperando o momento certo, o momento de se envolver, o momento, quando eu fui chamado assim especificamente, se parecer um anjo na minha frente, com 15 pernas, 200 asas, sair num fogo pelos olhos e pelo ouvido, e falar: eis que eu te digo. Aí sim eu vou me envolver, aí eu vou lembrar, aí vai ser impactante. Mas Jesus ensinou algo interessante antes de tudo isso. A Bíblia diz que Ele tirou a túnica dele, pegou uma bacia e Ele começou a lavar os pés dos discípulos. Este foi o sinal. E Ele disse: quando vocês fizerem isso uns pelos outros, as pessoas vão reconhecer esse evangelho na vida de vocês. Não é um monte de anjo, corneta tocando, explosão e oração de bater pé. É a simplicidade. O evangelho é isso. E aí você fica esperando um chamado para quê? Se você já recebeu esse chamado, para se envolver, para fazer algo, para se dispor para qualquer coisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Essa semana, desculpe, às vezes acontece de eu ficar meio do meu lado colérico, estourar. Mas essa semana o irmão mandou uma mensagem. Ontem o meu irmão mandou uma mensagem: ô pastor, não tem como ir lá e fazer e isso, e buscar, e não sei o que, não sei o que. Eu falei: irmão, olha só, ontem, irmão,
Eu estou desde cedo, madrugada, fazendo as coisas da igreja, ajudando os outros. Fui colocar o vidro ali, um irmão estava com a cabeça meio aérea, o vidro caiu, estourou em mim, fincou caco no meu braço, mão, pescoço. Ainda bem que eu estava de chapéu, veio para cá. Tive que subir no telhado da igreja para procurar um monte de defeito, e tive que arrumar coisas no outro telhado do banheiro, tive que trocar a lâmpada externa, tive que ensinar e fazer, e agora eu tenho que fazer uma valeta ali para poder fazer o muro, o jardim da igreja na frente. Fizemos tal coisa, fui buscar isso, estava com as costas arrebentadas, tudo isso num dia, e você fica me pedindo coisa, irmão, eu preciso de ajuda, cara. Faço apelo em cima de apelo na igreja, eu preciso de ajuda. Não está vendo? Vai ficar esperando até quando? Tem um monte de gente que sabe fazer, e a gente serve com aquilo que a gente sabe fazer. Se eu sou diarista, eu quero limpar. Se eu sou, serralheiro, eu quero ajudar nisso. Se eu sou pedreiro, eu quero ajudar nisso. Mas a desculpa de que nunca tem tempo é um evangelho de lençol, é uma mentira. Se eu tenho finanças, se eu tenho juventude, o que eu tenho? Eu tenho que fazer. Esse é o evangelho, na simplicidade de tirar a túnica e lavar os pés uns dos outros e servir de alguma forma. Jesus está chamando, mesmo no momento de hostilidade, para ser discípulo de Jesus e para deixar um evangelho escrito para as próximas gerações.